Aloha, namastê, manifestadoras e manifestadores de milagres, porque o meu público é basicamente feminino, a maioria é um público feminino, por isso eu tô dizendo manifestadoras de preferência aqui primeiro. E também a gente tá assim num momento muito propício para empoderamento do feminino, do sagrado feminino. E o sagrado feminino é que realmente está liderando esta nova era e esta transição planetária. É o sagrado feminino que realmente está gerando uma nova terra, né? Mas eu estou aqui hoje para começar uma série de vídeos falando sobre os estágios de um relacionamento de chama gêmea, tá? Para que você possa identificar mais claramente se você está ou não em um relacionamento de chama gêmea, para que você possa identificar mais claramente se a pessoa com quem você está se relacionando é ou não sua chama gêmea. Mas ainda assim eu quero ressaltar que não é assim, ninguém deve ficar focando assim, em pensar assim, eu preciso encontrar minha chama gêmea, eu tenho que encontrar minha chama gêmea. Porque como eu já falei em alguns outros vídeos, nem sempre as chamas gêmeas se encarnam num mesmo espaço-tempo, num mesmo planeta às vezes, ou num mesmo momento mesmo, por isso eu falo espaço-tempo, né? Também a questão do tempo. E nem sempre as chamas gêmeas escolhem estar encarnadas num mesmo espaço-tempo, por questões de missões diferentes, de propósitos diferentes e escolha mesmo, né, de cada alma, tá? E nós temos o livre-arbítrio, né? É claro que as chamas gêmeas sempre desejam estar juntas, mas nem sempre por conta do propósito delas, ou por conta da missão, ou por conta ou às vezes até mesmo por questões de experiências que elas precisam passar sem a sua outra chama gêmea, sem essa outra, sem a sua outra alma, por assim dizer, tá? Então é necessário às vezes que estejam separadas. Então não é pra ninguém ficar fixado pensando, eu preciso encontrar a minha chama gêmea nesta encarnação. Geralmente as pessoas que ficam mais assim conectadas com esse assunto, geralmente é porque tem realmente uma chama gêmea encarnada junto. Geralmente, pode ser que sim, pode ser que não. Nada é certo, não existem, não posso dar certeza sobre as histórias de outros irmãos e irmãs, tá? Aqui presentes no meu canal, e sejam muito bem-vindos. Meu nome é Karuna Devi, pra quem não me conhece, eu nem me apresentei, geralmente eu me apresento, tá? Enfim, já fui logo falando. Então, eu sou Karuna Devi, esse é o meu nome espiritual, meu nome aqui terreno é Vera, e eu estou aqui então pra falar, vou fazer uma série de vídeos, começando por hoje pelo primeiro estágio, obviamente, começar pelo primeiro, tá? Estágio de um relacionamento de chama gêmeas. Então, para começo de conversa, como é que é o primeiro estágio? É antes de vocês se conhecerem. É antes das chamas gêmeas terem contato físico, tá? Porque, na verdade, a separação, seja ela separação física, ou seja, né, seja porque estão encarnados em momentos diferentes, seja mesmo aqui na Terra, encarnados no mesmo espaço-tempo, mas essa separação, mesmo antes de se conhecerem, ela é uma separação, ou depois de se conhecerem, não importa, é uma separação ilusória. Toda separação é ilusória. Nós todos somos parte de um todo, tá? Então, separação, qualquer que seja, é ilusória. Então, isso já é um dado, assim, para que vocês também procurem amenizar
as ansiedades. Aquela ansiedade, eu quero conhecer minha chama gêmea. Ou então, chama gêmea tá em separação. Então eu quero retornar, eu quero retomar o meu relacionamento com a minha chama gêmea, meu Deus do céu. E eu sei por experiência própria, porque estou ainda em fase de separação, que é muito doloroso mesmo. Estou em fase de separação, quer dizer, pós o primeiro encontro, é muito doloroso. E antes de vocês se conhecerem, é também uma ansiedade muito grande que bate na pessoa, né? Você quer muito conhecer a sua chama gêmea. E quando você sabe que a sua chama gêmea tá encarnada, então dá uma ansiedade louca. E eu, assim, antes de encontrar a minha chama gêmea, tempos antes, 1 ano antes mais ou menos, eu tava numa ansiedade muito intensa. E eu não sabia muito bem porquê. Assim, ao mesmo tempo que sim, eu queria um relacionamento. Eu já tava há um tempo num relacionamento kármico bem chatinho, de idas e vindas, parará. E aí veio essa questão de uma ansiedade que eu não tava muito bem entendendo porque e que eu queria realmente manifestar. E eu tinha assim aquela coisa assim, eu acho, e isso acontece muito no primeiro estágio, que é o estágio antes de você conhecer a sua chama gêmea. Acontecem muitas sincronicidades e você vai percebendo que, peraí. Não, existe alguém muito especial pra mim. Existe alguém que não é uma alma gêmea, assim, qualquer. Não é. Eu sei que eu tenho alguém muito importante pra conhecer. Eu preciso conhecer essa pessoa, eu vou conhecer essa pessoa. E você começa a ter certeza de que você vai encontrar essa pessoa, tá? Geralmente, sejam os dois têm essa sensação, ou um só, tá? Mas assim, em algum momento da sua vida, você sabia que você ia conhecer essa pessoa. Assim, que você... Nossa, eu sei que eu vou conhecer. Assim, eu tenho certeza, eu não sei nem de onde vem essa certeza, mas eu só tenho certeza. E as sincronicidades começam a acontecer, muitas sincronicidades. Aquela coisa assim, por exemplo, do ver horas iguais. Eu via muito 22, 22, às vezes 11, 11, né? É muito no relógio, assim, seja no celular, também na rua, eu via... Me lembro que em 2020 eu vi muito e muito, me lembro disso direto, assim, acontecendo bastante mesmo. E antes de eu encontrar, exatamente pouco tempo antes também, tá? E outros sinais até da natureza podem acontecer também, tá? Sinais que aí às vezes são sinais específicos, sinais que, vamos dizer assim, vocês dois, ou vocês duas, ou enfim, porque, né, como eu já expliquei antes, chama gêmea, não importa o gênero, tá? Podem ser 2 mulheres, 2 homens, 2 trans, 2 hétero, do que for, casal do que for, tá? Então, o casal, tá? Geralmente tem uma comunicação que talvez assim, os dois não estejam muito cientes disso, porque não é uma coisa muito consciente, mas inconsciente. E você começa a ter sinais, assim. Eu sabia que a minha chama gêmea tinha conexão forte com o Marco, assim como eu tenho, né? Que a minha mãe é Iemanjá. E eu sabia que essa pessoa também tinha. Eu fiz um ritual, né? Eu já contei aqui, eu acho que no vídeo dos 8 sinais, ou alguma coisa assim. Algum dos meus vídeos eu contei isso, que eu fiz um ritual ano passado, em outubro do ano passado, pra encontrar minha chama gêmea. E que foi um ritual que inclusive eu tive que desfazer, porque minha chama gêmea estava extremamente magoada e dolorida. E eu senti toda aquela mágoa no momento em que eu fiz o ritual. Foi muito intenso. E o sinal justamente que eu tive no ritual foi também... No ritual eu tive um sinal. Porque eu tenho uma foto disso. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo, porque eu não sou assim muito boa com essa coisa de edição de vídeo não, tá, gente? Eu faço a coisa meio caseiramente mesmo. Meio não, totalmente caseiramente. Bem caseirinho. Então, assim, eu tenho uma foto desse... eu fiz... Foram 2 velas.
que ficaram queimando a noite toda, e aí se formou com a cera, né, se formou um rabo, você pode chamar de rabo de peixe, eu vi como um rabo de sereia, enfim, porque eu tenho uma conexão com os elementais, né, e sereias são elementais, né, que são seres protetores da natureza. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele tem conexão forte com o mar, assim como eu. E, bom, Iemanjá nos proteja, nos ajude nesse nosso encontro. E muitas vezes eu mentalizei da gente se encontrando numa praia, mas a gente não se encontrou numa praia, tá? Mais ou menos. Não, a gente não se conheceu numa praia. Conheceu assim, né? Conhecer fisicamente. A gente não se conheceu numa praia, mas a gente de fato se encontrou meio que numa praia. Depois eu conto isso no próximo vídeo. Gente, eu sempre misturo muitas coisas, eu sou muito pisciana, eu já falei aqui pra vocês que eu vou misturando as coisas, meio geminiana também, geminianos vão falando, misturam um assunto com o outro, parará, quando você vê, uma loucura. Vou tentar ser mais focada, falar mais objetivamente, tá? Então, assim, antes você tem muitas sincronicidades. Essa da questão do mar era uma forma também de comunicação com a gente. Existe uma outra forma que eu percebi também que a minha chama gêmea se comunicou comigo, que ele não sabe. Que ele não sabe. Mas inconscientemente sabe. Porque a gente se comunica inconscientemente e através das nossas almas, através do nosso eu superior, a gente se comunica. Que é através de penas, tá? Eu via muitas penas no meu caminho, por onde eu andava tinha pena, uma pena no chão, tarará. E até outro dia eu tava com ele e eu vi uma pena no chão. E a gente tá, apesar da gente estar separados como relacionamento amoroso, né? A gente tem um projeto musical. Isso é uma outra questão sobre as chamas gêmeas, elas geralmente têm muito em comum, coisas em comum e enfim, acabam, no meu caso com ele, né, fazemos um projeto junto, temos um projeto musical juntos. Enfim, e aí, que eu ia dizendo, além das sincronicidades, tá? Vamos lá. Ele, inclusive, me relatou sobre as sincronicidades. Ele também relatou a mesma coisa. Antes de eu te conhecer, eu tava vendo muitos números iguais, muita sincronicidade. Ele também relatou isso. Não fui só eu, tá? Essa questão da pena fui só eu, mas essa questão das sincronicidades com as horas, né? Ele também relatou, tá? Outras sincronicidades que você pode perceber. E aí você vai perceber durante o relacionamento, mas é que antes de vocês se relacionarem, aconteceram coisas mais ou menos sincrônicas no sentido de, poxa, eu tive uma decepção amorosa assim, assado, parará. Eu tive situações assim semelhantes em alguns aspectos, não em todos os aspectos, mas semelhantes. E olha só que interessante o que aconteceu no meu caso com a minha chama gêmea. Eu tive experiências negativas, bem negativas, com 2 librianos. Um na adolescência e o outro já na vida adulta, em 2015, e que foi um relacionamento que deixou marcas profundas, mágoas profundas em mim. Né? O da época da adolescência... Na época da adolescência, né, realmente me causou trauma, fiquei muito triste, foi muito difícil superar, que não foi um relacionamento, na verdade foi só uma coisa platônica, e aí chegou um momento em que eu me declarei pra ele e ele nem tchum, compus uma música pra pessoa, que foi inclusive minha primeira música foi pra esse libriano, e aí... E aí, assim, foi um amor não correspondido e ele também era músico e tal, ele tocava piano muito bem, cantava muito bem, canta e toca piano, por sinal ainda muito bem, enfim.
E aí, e aí depois em 2015, eu já adulta, já separada, já, né? Eu tive um casamento com uma alma gêmea, né? E me separei em 2014 e em 2015 eu tive um relacionamento com um libriano, que foi algo assim, foi um relacionamento kármico. E foi um relacionamento, né, de alma gêmea incompatível, kármico, né? Foi um relacionamento em que deixou marcas profundas. E que eu fiquei com aquilo, nossa, libriano nunca mais na minha vida, pelo amor de Deus, eu não quero ver libriano pintado de ouro na minha frente. E eu me lembro até que um amigo meu falava assim, olha, só pra você morder sua língua, vai vir um libriano que vai ser o amor da sua vida. Ai, para com isso, vira essa boca pra lá, Deus me livre, tá? E ele, por outro lado, minha chama gêmea, teve relacionamentos bem negativos, experiências bem negativas com virginianas. E eu sou virginiana, sou do signo de Virgem. E ele, eu me lembro da nossa primeira conversa, ele assim, que dia que você faz aniversário? Eu, que dia que você faz aniversário? Tarará, eu já... Detalhe que eu, quando ele, no aplicativo, ele botou que ele era libriano, mas como eu, naquele momento, eu tava com a minha guarda totalmente abaixada, porque eu tinha acabado de ter uma perda muito grande, uma perda muito dolorosa, aliás, duas, né? Eu perdi primeiro a Jojo, minha cachorrinha, em outubro, e depois o Zeke, irmão da Jojo, em fevereiro. E foi em fevereiro que a gente... Fevereiro deste ano, tá, gente? Fevereiro deste ano que a gente se conheceu. E aí, foi em fevereiro, assim, que eu tava falando mesmo, gente? Olha isso, a pisciana. Tá. Que o Zeke morreu, logo depois que o Zeke morreu. Gente, meu Deus do céu, que é isso? É assim, eu sou uma virginiana muito mais pisciana, e foi o que eu expliquei pra ele. Você não precisa ficar muito preocupado, porque assim, eu sou uma virginiana muito mais pisciana, sabe? Então, assim, aquela pisciana toda que é meio estabanada, atrapalhada, se enrola, parará. Muito mais do que virginianos. Virginianos geralmente são muito organizados, muito metódicos, mais frios e calculistas. E por isso, eles têm uma forma de se relacionar muito diferente. Diferente pra mim, né? Diferente pra mim. E aí eu falei pra ele, cara, a forma de eu me relacionar é totalmente diferente de um virginiano. Os virginianos são muito frios, eu não sou assim. E ele tava falando, poxa, eu tava... antes da gente se conhecer, né? Eu tava criando assim, o que eu queria? Eu queria uma mulher mais pisciana. Olha assim. Mas eu sou virginiano, então assim, eu sou do signo de Virgem. E às vezes você nasce, falar um pouquinho aqui de astrologia, já que eu tô falando, né? Às vezes você nasce sob um signo, não porque você é aquele signo, não porque você realmente tem exatamente aquelas características daquele signo, mas porque a sua alma escolheu se encarnar naquele signo para adquirir justamente aquelas características, incorporar aquelas características que serão benéficas para o seu desenvolvimento. E realmente, de fato, eu preciso até hoje né, trabalhar bastante a questão da organização mental para começar, inclusive, né, organização espacial, todo tipo de organização, tá? Enfim. E ser também um pouco mais metódica na vida, ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais para não dizer muito mais, enfim. Qualidades dos virginianos, coisas que a minha alma busca, tá? E ele acabou se envolvendo com vários virginianos e tendo traumas em relacionamentos com virginianas. E ele falou assim, uma das primeiras coisas que ele falou assim, por favor, não seja virginiana. Eu falei, ih, ferrou, mas eu sou virginiana. Aí ele, ai meu Deus. E por algum motivo, ele, nesse primeiro momento, ele não ficou assim tão impactado com isso, assim como eu não fiquei tão impactada com o fato dele ser libriano, talvez pelo fato de eu, enfim.
E isso foi antes da gente se encontrar fisicamente. Mas eu tô lá no primeiro estágio, que é antes mesmo de você ter o primeiro contato com a sua chama gêmea. Mesmo antes de você, assim, no caso, a gente se conheceu em aplicativo, né? Antes de dar um match no aplicativo. Antes a gente, então, tem esse background aí, ou seja, essa bagagem que a gente já vinha trazendo, até mesmo de traumas. Muitas vezes as bagagens de traumas também têm um motivo e têm um propósito dentro da sua jornada de chama gêmea. E com certeza esse meu trauma com librianos e o trauma dele com virginianas tem a ver com as nossas escolhas, né? Com tudo aquilo que a gente escolheu vivenciar dentro da nossa jornada de chama gêmea nesta encarnação, certo? E aí, então a gente trouxe traumas, assim, inclusive até relativos a signo, para dentro, né, dentro da nossa jornada de chama gêmea. E existem outras questões até familiares, assim, possíveis, inclusive pensando na questão sistêmica, tá, gente? Constelação familiar. Nada é por acaso. E os sistemas, eles se comunicam. O que são os sistemas? Os sistemas familiares. Ou seja, quando você se relaciona com qualquer pessoa, aquele sistema familiar daquela pessoa está se comunicando com o seu, e tem coisas em comum e tem coisas também distintas, e que algumas coisas distintas vão colidir, outras coisas que são, né, afins vão se entrelaçar e vão fazer todo sentido ali, né? Tudo sempre faz sentido, tá? E tudo sempre tem um sentido e um propósito maior. E aí, assim, a minha questão com o meu pai, né? Eu tive um pai ausente. Ausente, mas que eu não o culpo pela ausência dele. Ele foi ausente não só comigo, mas com as outras filhas também. Mas ele deu o melhor que ele podia me dar. E eu sou muito grata a ele, onde quer que ele esteja na eternidade, que ele já desencarnou. Ele desencarnou no dia do meu aniversário, em 2007. E aí foi algo muito marcante pra minha vida, né? Foi uma perda muito grande pra mim. Eu amava muito meu pai, amo. Não, o amor não termina, né, gente? E aí, então ele foi um pai, assim, que ao longo da minha vida foi muito ausente. E a minha chama gêmea, que eu tô preservando o nome dele, mas de qualquer forma, quem for conhecer o meu projeto musical também vai acabar conhecendo a minha chama gêmea. Então, assim, ele também teve um pai muito ausente, tá? Na vida dele, apesar de ele ter um pai ainda vivo, mas que não foi muito presente em termos de criação e tal, como, assim, bem como foi o meu caso. Então, assim, algumas coincidências que não são coincidências acontecem, tá? Que são sincronicidades, né? Na verdade. Então, ou seja, coisas que se encaixam, que se entrelaçam, que, né? Que fluem, que são parte da sua jornada de chama gêmea. Então, basicamente, é isso que acontece no primeiro estágio, né? São as sincronicidades, tudo que aconteceu antes na vida de vocês tem um sentido, tem um propósito. Você geralmente tem uma certa ansiedade, isso resumindo, assim, tudo, para encontrar essa chama gêmea. Você sabe que existe alguém, que você vai encontrar alguém, você só não sabe quando, onde. E também tem outra questão que você sente às vezes, ou muitas vezes, ou enfim, em alguns momentos da sua vida, antes de você conhecer a sua chama gêmea, você sentiu ou sente falta de alguém que você não sabe quem é. E você fica, cara, como assim? Eu tô sentindo falta, sabe? De quem? Tô sentindo saudade de quem, sabe? E você não sabe exatamente, não sabe exatamente quem é, mas a sua alma sabe, o seu espírito sabe, né? E
E coisas assim, às vezes também, né, traumas que você carrega, às vezes traumas de infância parecidos, às vezes traumas relativos até mesmo, enfim, vários tipos de traumas, traumas de infância, ou assim como aconteceu, acho que tanto comigo quanto com ele, assim, questão com a autoimagem também, de ter uma relação com a autoimagem não, assim, muito legal, de ter que trabalhar mais autoestima, tarará, sabe? Ter que trabalhar, assim, a autoconfiança, autoestima. A gente também teve muitas coisas em comum, assim, ao longo da infância e adolescência. Eu era muito, assim, muito introvertida quando era criança, e ele até hoje é mais introvertido. Mas ele se solta em vídeos e ele se solta com a música também. Mas enfim. E eu trabalhei isso através de terapias. Então, assim, a sua chama gêmea, ela sempre vai fazer. A sua jornada de chama gêmea sempre vai te guiar pra tua melhor versão, sabe? Então confia no processo que sim, tudo vai dar certo. Tudo acontece como tem que acontecer. E o universo conspira ao nosso favor. Aloha, namastê. Curta, comente, compartilhe esse vídeo se você gostou. Antes de eu me despedir. Eu vou utilizar os comentários, alguns dos comentários, dependendo dos tipos de questões que surgirem, eu posso utilizar para fazer outro vídeo, que é uma coisa que eu tô querendo fazer também das perguntas mais frequentes sobre chama gêmea, tá? Então, caso você tenha dúvidas, perguntas, coloque nos comentários deste vídeo ou dos outros vídeos que você for assistir no meu canal sobre chama gêmea, sobre alma gêmea, que aí eu vou fazer assim um vídeo depois só respondendo várias perguntas, ok? Aloha, namastê!